É por isso que eu demorei para soltar esse vídeo. Olá, Mick, como estás? Eu estou bem. E para quem não me conhece, eu sou o Gabi Correia e eu ajudo pessoas que querem chegar à fluência de um idioma a alcançar esse objetivo, a se tornarem fluentes. E mais especificamente, olha essa bandeirinha, olha a bandeira que está lá atrás de mim. Eu falo sobre a língua catalã, a língua falada na Catalunha, muito mais do que uma região na Espanha, realmente uma nação, a nação catalã, certo? E hoje eu quero te explicar por que eu acho que para chegar à fluência você vai precisar de achar recursos e se por um acaso você achasse um lugar, uma ilha em que tivesse 3020 livros em catalão de graça, que você pudesse chegar a essa ilha de graça, se você realmente quer aprender catalão, você com certeza me pediria qual é o mapa dessa ilha e fique tranquilo porque eu tenho o mapa dessa ilha. Primeiramente, por que seria importante você achar essa ilha, onde tem 3020 livros em catalão? Porque quem quer aprender um idioma, quem quer aprender catalão, sabe que metade do que você vai fazer, mais ou menos, é ler em catalão, certo? Só que um dos problemas que se tem é a falta de recursos. Mas isso será suprido com o mapa que eu vou te dar para encontrar esta riqueza, esta ilha do tesouro da língua catalã, certo? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo do meu amigo Júlio Michele do canal, que ele estava aprendendo Sindarin, certo? Ele a vida inteira tentou aprender inglês, não conseguia. Depois que eu comecei a entrar em contato com ele, a gente começou a trocar ideias sobre a aprendizagem de idioma, a gente meio que foi achando o caminho das pedras de ouro. A gente encontrou um modo de aprender idiomas que começou a dar certo para mim quando eu estava aprendendo francês e ele aplicou no inglês e começou a dar muito certo. Então esse meu amigo, o Júlio Michele, ele bateu a cabeça a vida inteira procurando como aprender inglês, não conseguia. Eis que quando a gente começou a conversar, trocou uma ideia, falou, acho que seria legal a gente, se você pegasse, né, livros para ler, livros de verdade, livros em inglês. Aí a gente foi atrás, ele comprou alguns, eu emprestei alguns para ele, tudo. E você precisa de ver quão bom o inglês do Júlio tá. Olha, o Júlio aprendeu inglês, mas muito mais rápido do que eu, porque ele usou um método certo. Ele não fez o quê? Ele não fez a coisa errada. Ele não ficou focando em estudar só gramática, em ficar fazendo exercício de gramática. Hoje mesmo eu abri uma página de gramática em inglês e eles explicando uma lista assim, ó, transforma esses verbos no passado simples em inglês. Pô, vamos lá, gente. Parece que é meio óbvio que não funciona. Você pega uma lista e traduz assim, certo? Você tem que se jogar na leitura, certo? Você tem que pegar um livro e entender a gramática dentro do texto. É isso que você tem que fazer. Você não tem que pegar a gramática isolada. Pega a gramática dentro do texto. E digo mais, estuda a gramática dentro do texto, entendeu? Estuda ela. Você pode estudar a gramática. Também, uma coisa que as pessoas condenam a gramática, só que a gramática é a base para você entender muitas coisas, certo? Pô, como você vai entender que o menino foi ao mercado se você não sabe que foi o verbo no passado? Você precisa da gramática. Mas o lance é onde você vai achar essa gramática, certo? Então, a dica que eu vou dar hoje basicamente é: você precisa se jogar na leitura. E um dos problemas que as pessoas têm, especialmente com o catalão, é a falta de recursos. Mas você acaba de receber um mapa em que eu vou te explicar como usá-lo. Então você sabe que a base de tudo é leitura e escuta. Eu repito isso porque realmente é a base. Você tem que ler muito e escutar muito. Ah, mas e falar? E conversar? E escrever? Você pode fazer isso e no futuro você vai. Aqui, quem tem que se preocupar com leitura e escuta
Com leitura e escuta, não. Com escrita e com fala, é quem tá nível B2. O que é B2? Um cara que tá intermediário avançado. Ele que vai se preocupar em escrever certinho em falar. Primeiro, gente, você tem que fortalecer as bases da sua casa. Como se você estivesse construindo uma casa. Você tem que colocar a base dela. E a base é o quê? Ler e escutar um monte. Você tem que encher o seu copo de catalão para que ele consiga transbordar e um dia você fala e você escreve naturalmente. Depois você vai treinar um pouco, né? A sua fala, a sua escrita, é claro. Isso não condeno fala e escrita. Só não é a hora. Demora bastante. Muito mais do que as pessoas acham. Demora, tá? Então, beleza. Você sabe que tem que ler. Aí você me pergunta, Gabi Correia, ler o quê? Será que eu leio um livro didático? Eu vou lá comprar. Aprenda catalão. Rápido, fácil e eficiente. Ou aprenda o catalão em andamento. Já deixo bem claro que eu não li esses livros. Eu procurei livro de catalão e eu achei esses dois primeiros. Eu falei, vou pegar eles. Não sei se eles são bons. Mas qual é a ideia? Você vai pegar aquele livro didático, que ele tem lá, exercício de gramática. Ele vai começar lá, verbo ser. Luiz é um menino. Qual é o verbo? Aí ele analisa aquela frase. Aí ele fala assim, tá, beleza, você entendeu essa frase? Agora olha essa tabela, esse é o verbo ser. Eu sou, tu, je sou, tu és, ele, tu ets, ele és, nos alteração, vos alteração, eles são. Eu sei o verbo. Mas eu sei e eu te garanto que eu nunca abri uma tabela de gramática de catalão. Mas também, eu estou estudando desde setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Estamos no final de junho. Podemos falar que são 9 meses, como quase um filho catalão meu. Era esperado que eu soubesse todo o verbo ser conjugado em todas as pessoas do presente. E algumas eu aprendi há muito pouco tempo, mas como que eu fiz? Eu fiz aprendendo por livro de verdade. Livros de verdade não, porque são livros de verdade. Por histórias. Mas isso é um spoiler, eu não vou te explicar. Resumindo, não é assim. Você não vai pegar um livro didático, você não vai ter que gastar seu dinheiro com um livro didático. Tira a mão do bolso, fica tranquilo. A não ser que eu faça uma ressalva. Se você achar um livro didático muito bom e que ele tenha texto de literatura, texto de, sei lá, pega uma crônica de jornal, crônica é bem brasileiro, né? Mas sei lá, um conto de jornal, uma reportagem. Se o seu livro for um livro de textos mesmo, aí tá valendo. Mas a maioria, vamos combinar que não é. Certo? Então, você fala assim, beleza, Gabriel. Muita gente fala que não é pra fazer. Não, estude gramática. Não leia livro didático. Mas e aí? E aí? O que você vai, ler? Certo? Porque o livro didático, ele vai te dar uma clareza inicial? Sim, inclusive, volta lá. O livro didático, ele é bom para você ter uma ideia. Como você fala português? Para você, eu não sei se exatamente seria tão interessante. É legal, tem gente que faz questão de ter uma ideia de como é a gramática, dá uma olhada. Eu dei uma olhada especialmente em fonética. Eu gosto de dar uma olhada em fonética. Eu não fiquei olhando gramática, eu confesso. Mas tem gente que dá. Se você gosta muito de gramática, você pode até comprar um, mas dá uma olhada, sei lá, 2 minutos, 3 minutos por dia, só. E aí eu vou te explicar, então, o que você tem que ler. Primeiro, você pode ler notícias. Você vai ter que começar a ler notícias, certo? Então eu recomendo 2 lugares. Claro que tem outros, mas eu recomendo esses 2. Jornal Ara.cat, Ara, que significa agora. É um jornal muito bom, você pode baixar o aplicativo dele na Play Store ou na App Store. Tem lá, é de graça. E você pode baixar não, CCMA, não sei se ele tem como baixar. Mas é da Corporação Catalana de Mitjans Audiovisuals, que é tipo uma empresa pública de jornalismo que tem na Catalunha, muito forte. Eles são donos da TV3, são donos da Catalunha Rádio. Inclusive, eu tenho 99% de certeza que eles são, viu? Porque, na verdade, eu vejo eles tudo como um conglomerado, certo? Pode ser que venha algum catalão e fale, não, são donos, eles são sócios proprietários com participação. Não sei. Basicamente, eles são donos. Então, é uma empresa pública bem forte lá, tá? Detalhe, Ara.cat, o jornal Ara, ele limita você a ler 5 artigos por mês. Pelo menos ele limitava.
Então, vou dar uma dica que está em off aqui. Tirem as crianças da sala. Se ele chegar a bloquear a sua entrada, o que você vai fazer? Você vai entrar num site chamado, deixa eu anotar aqui, Outline, outline.com, tá? Basicamente o que ele vai fazer, ele vai liberar o seu acesso para o jornal. É legal? Não é legal, mas nós vamos entrar nessa discussão de que se é moral ou não fazer isso. Mas eu vou te ensinar, porque eu aprendi e quando eu preciso eu uso, porque eu acho muito caro a assinatura deles é em euro. Eu moro no Brasil. Se você tem condição, faça. Então vamos lá, eu vou pegar qualquer coisa aqui. Agora parece que eles deram uma liberada nos artigos, sei lá. Vou pegar esse primeiro aqui, ó. Você copia o endereço do link, você vem aqui, você cola outline.com e você cria um outline e aí ele vai pegar a página e vai mostrar para você como é a página, sem aquele paywall que chama, né? Que é aquela parede que fala assim, para continuar, o acesso, assine, não sei o quê. Inclusive isso funciona com jornais brasileiros, né? Tem muitos jornais que fazem isso, você pode fazer isso, tá? E aí aqui você pode ler tudo, inclusive eu acho a fonte deles muito bonita. Bora lá. Vamos voltar. Então, a primeira coisa você vai ler jornal. O jornal, por que é importante você ler jornal? Porque você garante que você está lendo uma linguagem atual, certo? Não existe jornal com linguagem antiga. E o catalão tem um pouco desse problema, viu? Eu já vou te adiantar. Quando você vai ler literatura, inclusive eu tenho que fazer esse vídeo. O primeiro poema que eu peguei para aprender em catalão era um do Baudelaire, traduzido. Mas traduzido, hoje em dia eu vejo aquele poema e falo, putz grila, da onde que eu tirei de pegar isso? É claro que eu não conhecia. Então até eu vou fazer esse vídeo, até tô pensando, para te ajudar a identificar se uma coisa é catalão antigo ou catalão moderno. Porque você tem que pegar o catalão moderno, não adianta você pegar o catalão antigo. E quando você lê jornal, você vai estar lendo catalão atual. E é muito legal. Eu confesso que eu não leio tanto assim jornal, certo? O que eu faço? Eu baixo eles, deixo eles no pop-up, me jogando notícia. Se me interessar, às vezes eu dou uma olhada lá, clico. Eu uso mais a Catalunya Rádio, que é da CCMA, e TV3, que também é da CCMA, certo? Eu costumava ler mais jornal, porque eu não tinha tanto uma rotina de leitura de literatura. Agora, como eu tô lendo pelo menos 30 minutos por dia, meu horário com o jornal diminuiu. Mas ele é muito, muito útil. Certo? Beleza. Outra coisa que você vai poder ler são tweets. Como assim? Mas tweets são limitados. Tweets só pode ter 140 caracteres. Eu não gosto de Twitter. Vou explicar porque ele é bom. Porque eles são curtos, justamente porque eles são curtos. E eles são muito importantes porque, primeiro, de novo, reflete a língua atual. É a língua bem contemporânea. Certo? Outra coisa, você começa a se imergir na cultura. Você vai ter que achar pessoas catalãs. Uma coisa que esse meu amigo Júlio Micael também fez. Ele começou a seguir pessoas estrangeiras. Você pode... É assim. Tem gente que fala assim, eu já vi até uma pessoa famosa no meio de idiomas falar, crie uma conta diferente e siga pessoas estrangeiras. Não! Use a sua conta. Porque você não vai ficar mudando toda hora para outra conta. Esse aqui é aprendizado passivo. Você usa na sua conta, você começa a seguir, você tá vendo um monte de besteira, de meme, de repente vem uma coisa em catalão. E aí você, opa, deixa eu ler isso aqui. Ah, beleza, li. Ah, não entendi muito bem, deixa eu ver o comentário. Ah, vou comentar aqui. É isso. Certo? Mas o grosso, o mais importante, você vai achar em livros. Certo? Livros é onde você... Por que você deve ler livros? Porque eles são ricos em conteúdo, certo? Riquíssimos. Conteúdo cultural, então você aprende coisas sobre outros planetas não, sobre outros povos, sobre a sociedade. Ele é rico e o mais
da hora, na minha opinião. É que cultural é legal, mas ele é rico em conteúdo linguístico, certo? Ou seja, livro é, friamente falando, tem amigos que vão querer me matar se eu resumir o que são livros. É um aglomerado de estruturas e palavras, mas não é só isso, é o todo. Você pega estruturas gramaticais, você pega palavras, você junta numa coisa que faz sentido. E é por isso que livro é importante, certo? Então, assim, vamos pegar lá o livro que eu aprendi lá do Pequeno Príncipe. Eu acho que eu ia falar dessa parte um pouco mais pra frente, mas tudo bem. Quando tinha 6 anos, uma vegada vaig veure un llibre magnífic sobre la selva que es deia Histórias Biscudas. Meu Deus! Praticamente dá pra você ensinar um monte de coisa de gramática aqui. Quando tinha 6 anos, quando eu tinha 6 anos, quando tinha, tinha, em português é parecido, pretérito imperfeito. 6 anos, uma bagada, já dá pra aula de fonética. Una bagada, se escreve assim, ó. Inclusive para nós que somos falantes de português, é legal ver isso aqui, ó. Una bagada. Esse B tem som de B, como em espanhol, certo? Una bagada, bate, beura. Escrevi errado, pera lá. Aí. Quando eu tinha 6 anos, uma vez, bate, beura. Literalmente, vou ver. Só que você vai aprender em catalão que bate, beura significa eu vi. Uma vez eu vi, certo? Então, e aí, um livro que se dizia tudo. E aí, cara, então eu peguei a primeira frase do Pequeno Príncipe e já consegui te ensinar. Primeiro, que V, 90% dos casos, especialmente quando ele não está entre vogais, o V em catalão tem som de B, certo? Então, bagada ou voz em catalão, bel, escreve V-E-U. Histórias biscudas. Histórias, se a gente fosse ler em português, viscudes. Biscudas. Certo? Então eu já consegui te ensinar uma aula de fonética. Eu te ensinei a gramática básica do pretérito perfeito. Você não precisou de gramática nenhuma. Desculpa, de tabela gramatical formal nenhuma. Você simplesmente fez o quê? Leu a frase. Que o menino, esse no caso um adulto, quando ele tinha 6 anos, uma vez ele viu um livro sobre a selva, que se chamava Histórias Vividas. Só. Então é esse todo, não é só a palavra bagada, não é só a estrutura bate-beura gramatical, que significa eu vi, é o todo. É você entender a frase, certo? E, consequentemente, no longo prazo, quanto mais você entender, mais você vai falar. E não se esqueça que falar é muito legal. Às vezes eu foco muito em entender, e pode dar a entender que eu não acho falar legal. Falar catalão é uma das coisas mais gostosas do mundo. Se você estiver começando, você vai confirmar isso daqui a um tempo. Se você já fala um pouco, eu acho que você vai concordar comigo. Falar catalão é muito legal. Então, ou se você estiver vendo esse vídeo, por acaso, e queira falar outro idioma, você vai ver, olha, falar esse outro idioma que você está aprendendo é muito da hora mesmo, é uma sensação muito boa. Então, quanto mais você entender, mais você lê livro, mais recurso você vai ter para falar. Só que o problema é onde que você vai conseguir esses livros em catalão, certo? Se você mora na Catalunha, se você tem a sorte de morar na Catalunha, está aprendendo catalão, você tem um acesso muito fácil, mas tem um problema que eles não são tão baratos. Certo? Livro na Europa, pelo que eu sei, não é tão barato. Especialmente na Catalunha também não deve ser diferente. Então, acesso fácil, preço alto. Então, não é tão vantajoso. Então, mas eu acho que a maioria das pessoas aqui não mora na Catalunha, né? Então, está no resto do mundo, certo? Ou seja, o acesso a livros em catalão não é tão fácil, é um pouco difícil. Os livros em catalão são caros, especialmente a maioria, certo? Existem algumas pérolas, inclusive um dos meus primeiros vídeos foi quando eu ganhei de aniversário alguns livros que eu mesmo comprei para mim, que não eram tão caros, certo? E o problema é um problema. Achar livros em catalão, tipo livros legais mesmo,
é um problema. E é a razão de eu ter feito esse vídeo. Demorei pra fazer, depois eu explico por quê. Um pouco é por preguiça, mas também é por... tem outros motivos. Mas eu sei que você tem esse problema. Se você está tentando aprender catalão, você tem esse problema. Dá uma olhada. Todo mundo fala, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Mas ninguém te mostra, ó, aqui tá o livro. Tipo assim, beleza, eu tenho que ler. Aí você entra lá no site da Amazon, que a gente vai ver. O livro é caro, não tem livro legal. Então, inclusive, conversando com brasileiros que queriam aprender catalão, né, um garoto num grupo lá, muita gente boa por sinal, o garoto já fala espanhol e ele tava querendo aprender catalão e eu conversando com ele, falei, cara, qual que é o maior problema que você tem em aprender catalão? Ele falou, cara, falta de recurso, não tem livro, não tem nada. Falei, beleza, eu vou ter que soltar esse vídeo mesmo explicando como gravar, gravar não, vou ter que gravar esse vídeo explicando como conseguir 3.020 livros de graça em catalão. Ah, Gabi Correia, mas tem pouco recurso, é difícil. Ah, é muito mais fácil encontrar livro em inglês, em francês e em espanhol. É verdade, amigo. Você está aprendendo uma língua falada por 10 milhões de pessoas. Não é inglês, falado por bilhões. Não é francês, não é espanhol. É uma língua minoritária, vamos dizer assim. Porém, eu nunca vi vídeo em nenhuma língua, muito menos português, mas nenhuma língua, explicando onde que você vai conseguir esses livros. Aliás, dá para você conseguir livro. Qual que é o lugar mais famoso hoje em dia para comprar livro? O mais famoso é a Amazon. Vamos ver se a Amazon é boa? Eu amo a Amazon, eu sou fã da Amazon, apesar de estar enriquecendo o bolso de Jeff Bezos à toa, né? Beleza, vamos lá. Primeiro, vamos procurar lá. Livros em catalão. Ah lá, a gente procura livros em catalão. Tem que procurar a palavra Amazon também. Eu demorei pra achar como que faz, né, o rolê. Mas tem. Se procurar livros em catalão, aparece. Amazon, livros em catalão. Beleza. Vamos lá. Tem essa história em quadrinhos que nem tem preço. Vou até abrir aqui pra ver. A Arte da Guerra. Ah, um preço bem básico, R$ 240. Quem não tem um livro de R$ 240, né? E um usado por 82. Olha lá. Livro de poesia 116. Super tragável. 58. Tá, um preço ok, mas sei lá, cara. Eu pela capa eu já achei meio podre. Esse também é um conto sobre amizade 44. Um conto. Então assim, você vai vendo 270, 70 conto, álbum de foto. Meu Deus, 170. Puta merda, velho. R$ 980, velho. 980. Como que os caras vendem isso, tá ligado? Em estoque. É claro, vai ficar pra sempre em estoque. Se for depender de alguém comprar no Brasil, R$ 980. E é um livro infantil. Ou seja, só provavelmente os filho de político que vai conseguir comprar. Porque nós, réis mortais estudantes de idioma, não vamos. Então, já deu pra você ver que... Aliás, não é tão difícil de encontrar, não. Quem a gente procurou ali... Vou até colocar aqui, ó. Difícil de encontrar? Não. Não é difícil de encontrar. Você vai mudar. É porque eu bati cabeça pra achar. Não era tão simples colocar livros em catalão que achava certinho. Mas assim, quando eu digo difícil de encontrar, eu também quero dizer difícil de encontrar um livro legal ou um livro comprável. Por quê? Porque muitos dos livros que tem lá são chatos pra caramba. Vou ser honesto. Eu amo a língua catalã, certo? Faz um tempo que eu tô tentando. Tô aprendendo, né? Ela. Mas tem livro ali que é insuportável. Eu vi uns livros ali, é R$ 980, não vou nem discutir.
Mas assim, tem alguns livros infantis que são legais sim, mas é legal você... Ah lá, R$ 474. Pô, embala 3 pra viagem. Então não é muito fácil, viu, gente? Tipo, é uns livros, umas edições meio feias. Não tem um livro da hora, certo? Eu ainda achei alguns, sim. Inclusive tinha alguns que eu ganhei de aniversário, inclusive se vocês acompanham o canal há algum tempo, você já deve ter visto. Um dos primeiros vídeos que eu fiz foi eu ganhando o livro. Mas além de ele ser chato, gente, além de não ser tão fácil encontrar um livro legal, ou seja, sendo chato, tem livro que custa milão, velho, 980 conto, mano. Como, velho? Porque ele é tudo importado, gente. É por isso que é difícil de encontrar, certo? E agora, José? O que você faz, velho? Não é fácil de encontrar, porque tem pouco, o que tem é caro pra caramba. Você tem que importar, tem, sei lá, mais barato que a gente viu ele já era uns 50, mas assim, um livro meio podre, meio chato, até R$ 980 até R$ 1.000. E aí, velho? O que você faz? E agora? Esse era o meu medo quando eu tava lendo O Pequeno Príncipe. Pra quem não sabe, meu primeiro livro que eu li completamente em catalão foi O Pequeno Príncipe. Eu demorei 5 meses para ler ele, porque eu estava lendo e escutando. Inclusive, faça isso se você estiver começando qualquer idioma. Leia e escute o mesmo texto. Como O Pequeno Príncipe é uma história que eu já tinha lido e que eu sei que é dividido em capítulos, eu conseguia fazer pequenos blocos e escutar ele, escutar ele, escutar ele. A minha base foi muito fortalecida e a sua será também, certo? Então, qual que era o meu medo? Conforme eu estava acabando o Pequeno Príncipe, eu falei: caçamba, esse livro vai acabar. E eu não tinha segurança de que eu ia. Eu achava que eu ia ter que ler e escutar de novo, né? Tipo, o mesmo texto. Depois eu fui percebendo que eu poderia escutar outras coisas. Mas assim, eu falei: que livro que eu vou ler? Eu comprei um livrinho aqui, uns livrinhos infantis. Seria interessante se eu achasse. Só para um segundo. Nossa, inclusive eles estavam dando uma amassada, o livro tá dando uma caída ali, ó. Meu Deus. R$ 8. De boa, velho, R$ 8 é um preço sensacional. E no seguinte, não é uma história tão. É uma história de boa, ó. Uma história curta, história de criança. E eu tenho uma relação muito de amor mesmo com o objeto livro, sabe? Só o fato de eu estar relando em algo que está escrito em catalão, pra mim, eu acho muito da hora. Se você não for assim, melhor pra você, talvez. Melhor não, mas sei lá, talvez você não precise pegar alguma coisa, mas eu acho que tem alguma coisa de mágico quando você abre o negócio, tá aqui, sabe? Tá escrito, ó, em catalão o bagulho, tá ligado? Você fala, caçamba, velho, que da hora. Mas eu acabo o Pequeno Príncipe, que tem um tamanho relativamente grande. E aí? Olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho. Eu leio esses dois. Eu comprei até um da Guerra Civil que era maior, mas eu não ia ter possibilidade de ler, porque o meu catalão era bem básico naquela época. Eu falei: o que eu vou fazer? Certo? Então, primeiro, como eu achei o livro Pequeno Príncipe em catalão? Eu achei um PDF na internet aleatório. Salvei. Se você achar material em catalão que você gosta, salva. Porque as coisas somem na internet, tá? E aconteceu, sumiu. O PDF sumiu. Depois eu fui achar no Scribd lá, pago. Você tinha que pagar pra ter. Então eu fiquei assim com ele. Meu Deus, ainda bem que eu salvei. Tinha comprado as coisas do meu aniversário, só que eu não estava satisfeito. E aí? Eu passei tempo, gente. O seu tempo vai ser poupado. Todo o tempo que eu gastei procurando material, você não vai precisar passar. Por quê? Porque eu revirei a internet procurando coisa em catalão. Certo?
é uma das coisas que eu gosto de fazer, é procurar recursos na língua. Procurar música, procurar livro, procurar série, procurar podcast. Eu acho que é uma parte legal e que é realmente necessária. Então, eu revirei fórum em catalão. Entrei em discussão. Discussão tipo, né, não xingar, mas falei com o nativo. E o nativo me falava, vê umas listas aí de tipo, best-seller. Só que o que adianta ver a lista de best-seller? Eu não sei onde eu vou achar, pô, né? Então, depois de muito tempo, dentro de um fórum chamado Racó Catalá, eu achei o link de ouro. Cara, se todos os aspirantes a poliglotas encontrassem um link como o link que eu encontrei, como o link que você vai encontrar, como o link que está no mapa do tesouro, sei lá, metade dos problemas do aprendista, né, do estudante de idiomas iriam embora. Porque esse link, ele reluziu, cara, quando eu vi. A hora que eu cliquei, eu falei, cara, não é possível. Não é possível. É um link de ouro. Só que eu faço uma ressalva. E você precisa prestar muita atenção no que eu tô te falando aqui. Porque eu demorei para soltar esse vídeo por esse motivo. Se você tiver condições financeiras, ajude e compre livros em catalão. Se você tiver condição, compra. Tenta procurar, tenta importar. Você não vai comprar o de R$ 980, mas se você tem condição de comprar um de R$ 100, de 150, cara, você vai estar ajudando escritores catalães, né, ou seja, que escrevem em catalão, ou mesmo que pessoas que escrevem em catalão. Se você vai estar ajudando os tradutores que pegam obras estrangeiras e traduzem a obra para o catalão, certo? Ainda mais quando a gente fala de uma língua minoritária, isso é muito importante. E os editores, né, os donos das editoras que organizam tudo, fazem o livro se tornar realidade, certo? E existem sim lugares para você comprar, certo? Então existe Libras.cat, existe a Amazon, existe a Fnac, existe a Casa del Libro, existe o Grupo 62. Esses foram os que eu achei primeiro, deve ter mais, mas nesses aqui com certeza tem, tá? Então se você tiver a condição, por favor, faça merecer o dinheiro que você tem e ajude os escritores, os tradutores e os editores catalães. Porém, eu sei que a maioria dos aspirantes a poliglotas, pelo menos na comunidade, eu sei que dentro da comunidade de aspirantes a poliglotas nós não temos muita grana, velho. Eu sei, a gente não tem, a gente se vira com o que a gente tem. Tendo internet pra nós tá bom, ainda mais quanto de vezes que os caras que aprendem idioma tem que ficar desligando, ligando o modem. Caiu, tava assistindo vídeo, tava assistindo série e tal. Sério. Então, assim, eu também tô nessa. Também a gente não tem muita grana. Então, e aí? Mas vamos ao que interessa. O que tem nesse mapa do tesouro? Quem que fez esse ouro acontecer? Eles se chamam EPUB-Cat, né? EPUB, que é o formato de livros que tem lá. Cat de catalão, eles estão aí no ar desde 2011. E quem eles são? Vamos lá. Eles são altruístas. Altruístas anônimos. É claro, porque o que eles fazem teoricamente não é legal na história da lei, porque eles pegam livros e deixam eles públicos. Mas a ideia é que eles estão preocupados com a língua catalã. Inclusive o tema deles, o lema deles é Llegir ens fa més lliures. Um dos lemas que eu acho mais bonito. Ler nos faz mais livres. Certo? E eles estão preocupados com a disseminação da língua catalã. Certo? Então esses anônimos conseguiram fazer o quê? Eu vou te explicar o que eles fizeram. Preocupados com a língua catalã, cujo tema é Ler nos faz mais livres. Vou falar logo. Eles têm um acervo de 3.020 livros, incluindo o que eu quero que você imagine, eu vou até mostrar alguns exemplos, inclusive histórias em quadrinhos, em catalão. 3.020 livros em catalão. Tem
Mercè Rodoreda, Manuel de Pedrolo, que inclusive esses dois que eu tô li da Rodoreda, tô lendo do Pedrolo, que é esse aqui. José Pla, Angel Guimarães, tem Hemingway, Camus, Tolkien, Jane Austen, Tolstói, Dostoiévski, Ishiguro, Harari. Sim, literatura, Harari, que é aquele lá do Sapiens, tem tudo, velho. Tipo assim, é difícil que não tenha alguma coisa que você goste lá, certo? Quanto custa? É de graça. Eu até não vou nem... Fiz o slide raro aqui. Vamos lá. Tudo isso, todo esse acervo de mais de 3 mil livros, de autores catalães, de autores estrangeiros, tudo isso os caras fazem de graça. Gente, tem livro físico que custa 900 conto, 1000 conto, 980. Você vai conseguir ter 3.020 livros de graça. Como que você baixa esses livros? Você precisa de um torrent. Se você não sabe o que é torrent, torrent é uma maneira de baixar arquivos na internet, certo? O que eu recomendo para você é o torrent. Deve ter muito vídeo na internet ensinando a baixar, inclusive é bem de boa, sabe? Se eu conseguir baixar, você consegue. Então, você vai conseguir baixar. Eu posso até deixar algum link aqui, se eu não esquecer, porque provavelmente eu vou esquecer que eu falei isso no primeiro vídeo. Mas se eu esquecer, não vou, mas você procura como baixar o torrent no YouTube, que vai ter um monte de vídeo ensinando. Mas você deve estar pensando, peraí, velho, você está fazendo um canal, você tem um canal para divulgar a língua catalã, você vai divulgar... Como você está divulgando esse bagulho? Os caras que pegam um livro que iam dar dinheiro pro autor, pro tradutor, pro editor catalão, e você publica os caras que pirateiam. É por isso que eu demorei para soltar esse vídeo. Porque existe a questão legal. Só que acima de tudo existe a questão moral. Será que é justo existir um lugar onde você possa baixar 3.000 livros de graça em catalão? Eu demorei para soltar esse vídeo porque eu sabia que isso podia dar problema, algumas pessoas não iam concordar, é ilegal, Gabriel, Gabi Correia, cara, você não devia ter feito isso. Mas eu quero te deixar bem claro, qual que é o meu compromisso? Eu tenho um compromisso com você de espalhar conhecimento, então tudo que eu aprendo eu ensino. Especialmente no YouTube, talvez se você siga só o meu YouTube com menos frequência, mas no meu Instagram eu tento postar todo dia alguma coisa, tudo que eu aprendo eu falo, tudo que eu aprendo eu falo. Inclusive eu acho que se a galera tivesse essa ideia de aprender ou ensina, o mundo seria melhor. E também eu quero ajudar dois tipos de estudantes. Estudantes perdidos, todo mundo é um pouco de estudante perdido, ainda mais se você começa a estudar catalão, velho. Onde você vai arrumar as coisas? E especialmente estudantes catalano amantes, certo? Estudantes que amem, que amam o catalão. Eu tenho esse compromisso com você. E para mim, a moral que está nesse compromisso de espalhar conhecimento, de ajudar estudantes que estão perdidos e querem aprender essa língua. E, mais lindo ainda, cuidar da língua catalã, para mim, tem muito mais a ver com disponibilizar, lembrando que eu não sou o dono disso aqui, né? Pelo amor de Deus. Eu não tenho nem capacidade de... Eu, malemar, consigo baixar os livros que os caras põem. Mas colocar o fato de ter 3.000 livros, 3.020 livros de graça na língua catalã, está me fazendo aprender a língua catalã, está me fazendo vir aqui te incentivar a aprender catalão. E esse é o pulo do gato. Esse é o lance. Por isso que eu acho que é mágico. Porque quando você abre as portas, as pessoas vão cada vez mais falar catalão. E talvez, num longo prazo, isso faça com que os livros abaixem o preço, certo? Porque tem muita demanda, então eles vão lá e trazem mais livros em catalão, certo? Por enquanto, como é uma coisa meio estrangeira,
fica esse negócio de ter livros de 200, 500, R$ 1.000. Mas o meu conselho é o seguinte, a minha ideia. Use esses links, use os livros em catalão sabiamente. Se você tem dinheiro, compre livros em catalão. Mesmo que você não tenha muito, compra igual eu faço, compra picado, compra 1, compra 2, compra 3, vai comprando picado. Se você não liga para livro físico e você não tem muito dinheiro, 3.020 livros de graça. Entra lá, baixa o torrent. Se você tiver um Kindle perfeito, coloca lá no seu Kindle e taca ali pau, Marco. A ideia é essa. Pegou? Se você tem dinheiro, compre livros em catalão. Se você não tem, compre livros em catalão com menos frequência. Tente achar as pérolas. Se você não gosta de livros físicos, aproveite 100%. Se você gosta de livros físicos, mas quer aprender catalão, saiba. Ah, eu não gosto de ler livro digital. Irmão, é o seguinte. Ou você vai ler livro chato, que custa 200 conto, 1.000 conto, físico, manda ver. Ou você vai ter acesso a 3.020 livros digitais. Mas, cara, no final, a ideia é você o quê? Aprender a língua. Então, você tem que se despir um pouco desse preconceito com o livro digital. Ok? E bora ler. Bora ler. Me fala qual livro que você está a fim de ler. Me fala qual livro que você pegou. Entra lá, vou deixar o link aqui embaixo para você acessar essa maravilha. Vamos aprender catalão. Certo? Graças, amigos. Tomara que esse vídeo nunca seja derrubado. Não sei nem se eu vou deixar essa parte aqui. Mas, aprenda catalão. Acesse esses livros. E agradeço a esses anônimos, que eu não sei quem é, não sei quem são. Mas que conseguem disponibilizar 3.020 livros em catalão de graça para você aprender essa língua. E bora lá. E salve a maior quantidade de livros que você puder, porque não já aconteceu. Não falei isso na parte do inglês. Tinha esquecido. Eles já caíram. Esse site caiu, ficou fora do ar. Então baixa, sei lá, o máximo que você puder. Fale com seus amigos, fale pro seu amiguinho. Amiguinho, tá entediado na quarentena? Aprende catalão, irmão. Vamos aprender, ó. Tem 3.000 livros aqui, ó. Pega lá. Tem Harry Potter, eu até não falei da J.K. Rowling. Tem Harry Potter, tem tudo, tem tudo. Graças, amigos, e adeu. Graças, meu amigo. Graças, amigo. E adeu.